Tá na escola? Tô no colégio já. Uhum. A nossa reunião, então, ela vai ser gravada, tá? Para que a direção também tenha conhecimento dos participantes. Eu gostaria que vocês se apresentassem no chat, colocassem o nome de vocês, tá bom? E a turma que vocês pertencem, porque daí no chat fica gravado o seu comentário, tá bom? E durante as entradas também é registrado o momento que vocês entram. Olá, Eduardo, boa tarde. Conforme forem entrando, já se identifiquem com o nome, qual é a série, tá? Vocês lecionam, fazendo um grande favor. Odri, a turma, no caso, é aquela do segundo G, a minha, né? Isso, de língua portuguesa, isso mesmo, língua portuguesa e matemática, tá? Tá. Eu só vou esperar a Sandra entrar para verificar se já tá tudo ok, se a gente já pode iniciar, tá bom? O Andriele, eu, a Josi e a outra Josi, a gente vai estar escutando só pelo computador, então você não vai ficar vendo eu, mas eu tô do lado aqui, tá? Pra não dar microfonia, tá? Beleza. Tranquilo. O pessoal que está no colégio acho que fica mais fácil. Deixa eu só avisar a Sandra que a gente já vai iniciar. Oi, Beto, boa tarde, bem-vindo. Beto, a gravação, a gente está fazendo uma gravação da nossa Meet, tá? Por favor, colocar teu nome completo para a gente gravar no chat e a série que você leciona, tá bom? A matemática. Fazendo um favor. Boa tarde, Lilian, tudo bem? O Bruno também já está entrando. Colocar o nome completo, tá, pessoal, no chat, para daí a gente gravar os participantes e também a identificação das turmas, tá bom? Nós já vamos iniciar, porque nós temos bastante conteúdo, tá, para a gente passar. Serão 2 momentos. Essa formação, ela tem a intenção de nós analisarmos de uma forma mais ampla os conteúdos abordados, tanto no SAEB quanto na Prova Paraná, para que a gente possa conhecer e trabalhar os nossos níveis, que são pontos de atenção, para avanço, então, dentro do nosso colégio, tá bom? Por isso que é tão importante os professores que têm uma base, né, maior em sala de aula, uma prática de aprendizagem com um período maior com os estudantes, que é língua portuguesa e matemática. Então, a nossa formação em serviço com vocês, professores. Então, a nossa agenda, a gente vai fazer a primeira análise de um olhar geral do SAEB, os dados gerais, tanto, né, do estado do Paraná, quanto das nossas, quanto colégio, e também a nossa reflexão coletiva daquilo que foi pertinente, daquilo que foi positivo, a taxonomia de Bloom, que vai trazer para nós algumas ações pertinentes às práticas educativas. Nós vamos fazer também a nossa avaliação das ações, das nossas práticas de avaliações em sala de aula, e depois, no final, as dúvidas, as ideias, as contribuições, tá bom? Como tem bastante conteúdo, eu vou realizar a apresentação. Caso tenha alguma pontualidade, anotem que daí a gente repassa no final. E se caso a gente não conseguir sanar a dúvida aqui, a gente consegue então, fazer o atendimento em hora de atividade também com vocês, tá bom? Então, os nossos índices gerais do IDEB, né, do Estado do Paraná, do SAEB de 2023, ele foi aqui nos anos iniciais, nas séries iniciais, que aqui é
segundo e quinto aninho, lá na rede municipal, onde eles tiveram um avanço de 4 pontos. Nas séries finais, os nossos nonos anos, nós tivemos um avanço de 2 pontos, e então no ensino médio nós tivemos um avanço de 1 ponto apenas, tá bom? Não é um índice do Colégio Bento, é um índice geral dos dados do SAEB. Se nós percebermos, tem alguns dados que a gente ficou abaixo da meta, né? Mas nós internamente, conforme a gente vai apresentar no próximos dados, nós avançamos enquanto colégio, no nosso boletim interno. O que a gente tem que pensar e analisar enquanto SAEB? A avaliação externa ela é de caráter qualitativo, ela traz um indicador para nós. E ela acontece, então, a cada 2 anos. Por que vocês estão retomando o SAEB? Porque as nossas avaliações da Prova Paraná Mais, dos terceiros anos, que vai ser agora, no próximo mês, ela vai ter o caráter de avaliação TRI, assim como o SAEB tem, que é a teoria de resposta ao item. E isso vai ser calculado a partir dos fluxos, né? No SAEB tem o fluxo escolar, as médias do desempenho, como que é essa avaliação do estudante, porque eles não avaliam exclusivamente o conteúdo trabalhado no terceiro ano. Eles vão analisar a etapa de aprendizagem do estudante. Por isso que é a correção pelo método TRI. Aonde, então, ele torna os resultados comparáveis, ele trata com níveis de dificuldade, ele mensura a coerência das respostas dadas e ele vai classificar os alunos pelo seu conhecimento adquirido. Ah, mas esse ano eu nem sou nono, nem sou terceiro, nem sei o que vai ser no próximo ano. Mas eu estou dentro do ambiente escolar lecionando de sexto a nono, estou lecionando de primeiro a terceiro. Então, eu faço parte desse resultado, tá bom? Que vai culminar o ano que vem para os nonos e terceiros anos do SAEB. Então, o SAEB, na teoria de resposta ao item, ele traz esse cálculo aqui. O aluno, ele tem que realizar com coerência as suas ações de resposta. Então, se esse estudante, por exemplo, aqui a gente tem a Luísa como primeiro exemplo. A Luísa, ela pontuou 615 pontos. Mas na dificuldade baixa, ela foi dos 4 relacionados a que teve mais acerto. O que isso quer dizer? A Luísa tem coerência de respostas e no nível mais baixo, no nível mais fácil, as habilidades e competências foram adquiridas. Então, ela não tem nenhum problema aqui no nível básico. No nível médio, ela respondeu uma sequência lógica. E no nível alto ela não acertou nenhuma. Mas por que aqui embaixo o Rafael, quem pontuou no nível mais alto de dificuldade maior, não teve nota expressiva? Porque esses estudantes provavelmente chutaram. É essa análise que a teoria de resposta ao item vai fazer. Então, quando nós trabalhamos com o nosso aluno a interpretação básica, a leitura, a coerência, a compreensão, ele vai aqui na dificuldade básica acertar tudo. Eu não preciso que o meu aluno saiba do descritor lá da frente, que ainda não compete no segundo ou no primeiro trimestre. Eu preciso trabalhar com ele adequadamente os níveis que são base de aprendizagem. E como que nós vamos descobrir isso? Eu vou compartilhar com vocês agora o boletim da nossa escola, aonde apresenta quais são, então, os nossos dados. Todo mundo tem acesso, tá, pessoal? Depois nós vamos compartilhar com vocês. E aqui eu vou colocar o dado do INEP da escola. Para quem não sabe, pode anotar aí o nosso código é 41002024. E no momento que a gente dá um Enter aqui, eu já tenho os resultados do nosso colégio. Tá, mas a gente já fez essa avaliação no estudo de planejamento. Beleza. Nós percebemos que nós ficamos dentro da meta que foi estabelecida, mas que nós não alcançamos um avanço progressivo dos nossos alunos de ensino fundamental e médio. E volto novamente com a pergunta, mas eu acabei de chegar no colégio, o que eu tenho a ver com esse resultado? Nós temos a nossa construção da aprendizagem. Os nossos alunos que passam por nós em qualquer ano letivo, em qualquer série da aprendizagem, do sexto ao nono, ou do primeiro ano ao ensino médio, do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio, ele vai fazer parte desses dados do resultado. Então, se eu não agora, enquanto professor, me atentar
como eu estou aplicando o meu descritor, como eu estou realizando a minha recomposição de aprendizagem, eu posso interferir nos dados da escola. E por isso que é tão importante nós, enquanto professores, termos essa consciência. Ah, mas a gente já olhou, mas nós não interpretamos muitas vezes os dados de acordo com a necessidade. E outra situação, os alunos, tanto reprovados, de abandono, também são nossa responsabilidade. Nós tivemos na semana passada, e a busca ativa, a primeira ação, ela começa dentro de sala de aula. Então, o professor também, enquanto nós, equipe pedagógica, tem esse papel de nos alertar, de avisar que o aluno está faltando, que na minha aula ele não esteve presente, que eu preciso daquele aluno para fazer um processo avaliativo. E isso também faz parte da prática educativa, tá bom? Agora, aqui nos dados do SAEB, nós vamos encontrar, então, os nossos níveis de aprendizagem. Então, aqui dentro do SAEB, aqui também, pessoal, é um link público, tá? Qualquer um pode ter acesso a qualquer momento. Então, vocês podem nos solicitar, a gente vai postar para vocês esse slide de hoje e logo depois vocês já conseguem também fazer o acesso para que vocês possam analisar individualmente os dados do nível de aprendizagem. O que a gente quer hoje com a coerência prática da realização e interpretação dos dados, que tanto no ensino fundamental, do 6º ao 9º, quanto no ensino médio, nós tenhamos mudanças na prática de ensino, para que a gente possa avançar. Ah, mas está ruim? Não, tem coisas que são excelentes, mas tem outras que a gente pode melhorar, porque a gente sabe do potencial de cada professor, nós sabemos da nossa equipe, do trabalho que vocês realizam, tudo que a gente faz de empenho, só que o que acontece? A gente acaba gastando energia apenas para o ano letivo do SAEB, ou no ano letivo do SAEB. E nós temos que ter esse conceito de aprendizagem todos os anos dos nossos estudantes, tá? Em curso. Então, aqui, os nossos níveis socioeconômicos que são apresentados é um nível da família, tá bom? Esse daqui é o nível da família. Aqui, então, nós temos a quantidade, depois a gente vai pedir ajuda para os professores de matemática, para nos ajudarem a entender um pouquinho desse gráfico, porque daí eles conseguem também mapear conosco. Aqui nós temos todos os estudantes presentes do nosso colégio, quantos alunos estavam matriculados, tá bom? E a taxa de participação, que foi excelente. Dos últimos anos, foi uma taxa, eu acho que uma das maiores que nós apresentamos, o nível de frequência. Agora, se nós analisarmos a nossa distribuição percentual dos estudantes por nível de proficiência, que é o nível de conhecimento, nós vamos reconhecer qual é o nível que os nossos estudantes estão. Andriele, mas o que isso vai mudar na minha prática? Nós vamos perceber que as ações, as práticas pedagógicas vão ser direcionadas por esses níveis, de acordo com os descritores de menor acerto da minha turma. Então, eu consigo tanto correlacionar os índices do SAEB com as metas que já nos foram estabelecidas para aumentar o nosso nível de percentual dos estudantes, mas o principal, o trabalho ano a ano com eles, para que os descritores sejam de maior acerto. E aquela deficiência que a gente tem muitas vezes do aluno não cumprir ou não querer responder ou não acertar, muitas vezes vai ser apenas uma consequência, porque os nossos estudantes eles vão ter domínio daquela aprendizagem e é claro que eles não vão responder a resposta, colocar uma resposta incorreta, tá bom? Então, nós vamos aqui nas médias da nossa proficiência. Nós temos as nossas escolas similares, que são as escolas da rede toda, tá bom? Então, lá no 9º ano, no ensino fundamental, em língua portuguesa ela fica verdinha, a nossa escola está em 266 nível de proficiência. Então, de uma forma geral, o nível de proficiência também está no mesmo dado. E vocês viram que nós tivemos uma crescente. Se nós analisarmos desde 2011, onde o nosso 9º ano já tinha a avaliação SAEB, nós tivemos uma progressão de avanço, tá bom? Porque na primeira, em 2011, 247, o nosso último resultado, 266. E agora, eu não quero mais saber o total, eu quero saber o nível que eles se encontram. E daí aqui eu vou conseguir identificar. É só ir rolando a barra que vocês vão entender. Na minha escola, eu tenho alunos que estão no nível 0,
eu tenho alunos que estão no nível 1, eu tenho alunos que estão no nível 2, mas a minha maior concentração de estudantes é no nível 3. E o que esse nível 3 corresponde? Aqui a gente tem a tabela de gráficos para identificar o nível. Aqui, cada estudante por nível tem as suas habilidades descritas. Então, a gente consegue identificar por nível o que o estudante é capaz de realizar. Então, se aqui eu tenho 8% de estudantes que ainda não entenderam o que é as habilidades básicas do nível, descreve que no nível 0 eles não demonstram nenhuma habilidade nos elementos que foram apresentados nessa etapa. Então, eles não analisam o nono ano, eles analisam a compreensão do estudante que está no nono ano, que do sexto ao nono, ele não alcançou o nível de aprendizagem. Isso não é coerente nós dizermos, porque nós sabemos do potencial dos nossos estudantes. E por que não já trabalhar com avaliações, com estrutura prática, aonde os meus estudantes vão identificar essa maneira de ser avaliado, coincidir com a prática que é a avaliação externa. Então, os estudantes, por exemplo, no nível 1, eles estão capazes de reconhecer expressões, características, linguagem, a relação entre expressão, referente a reportagens, artigos de opinião, e inferir o efeito do sentido. E quando a gente fala em inferir, a gente já lembra de alguns descritores que estão presentes nos nossos índices de menor acerto. Mas nós vamos focar aqui, ó, no nível 3, tá? O nível 3 são as habilidades que eles já possuem, mas nós precisamos delimitar as próximas. E aqui está o nosso desafio, avançar de nível, tá? Então, aqui nós já temos as habilidades que os alunos já possuem, tá bom? Eles conseguem localizar informações explícitas, eles identificam os elementos na narrativa, eles reconhecem a finalidade do abaixo-assinado, de verbetes, entre outras ações. E isso me dá subsídio para eu dar sequência na aprendizagem. Então, os meus alunos dos nonos anos, que hoje são primeiros, e quando eu for trabalhar no meu ensino médio, eu já consigo melhorar o meu nível de habilidade. Porque muitas vezes eu fico tomando a turma por um índice tão abaixo, mas naquela turma eu tenho quase 16 abaixo do básico. E daí eu acabo baseando todo mundo por aquela aprendizagem. E eu posso avançar, porque os meus alunos, eles já têm esse nível de competência, tá bom? Então, tanto no ensino fundamental, e aqui, pessoal, nós vamos até o nível 8, tá? E tanto no fundamental quanto no médio, nós temos português e matemática, tá bom? E não vai diferenciar o nível, tá, pessoal? No nosso colégio hoje, e a gente está analisando os dados da nossa escola, não é dado comparativo com ninguém, é a realidade escolar nossa, tá bom? E aquilo que nós podemos e precisamos avançar, tá bom? E nós estamos juntos para isso. E por que essa demonstração? Mas por que isso agora? Porque nós já estamos avançando para o próximo ano letivo, nós já estamos com propostas e planejamentos estratégicos para iniciar o próximo ano, mas podemos pensar agora em ações para o Se Liga, né, ser diferente, para que a minha avaliação desse segundo bloco tenha um cunho pedagógico prático, né, que eu possa avançar e desenvolver esses níveis para que os meus alunos possam avançar, tá bom? Aqui também, o nível 3, nós já vamos ler direto, ó. Aqui o nível 3 é reconhecer as habilidades anteriormente citadas, de espaço, forma, determina soma, diferença, tratamento de informações, associa dados, tabela de gráfico de setores e analisa os dados dispostos em tabela simples. Então, isso eles já têm como conhecimento básico. Só que o que nos espanta? Mais de 11% dos nossos estudantes saíram no nível 0 e foram aprovados no terceiro ano do ensino médio. Então, assim, a nossa análise enquanto equipe, né, não só enquanto equipe pedagógica, mas equipe docente, de professores, né, corresponsáveis pela formação do estudante e pela a prática da proficiência, do processo de ensino-aprendizagem, é a nossa coerência das nossas ações, de nós realizarmos juntos, de construir. Hoje eu estou com dificuldade nisso, mas o professor trabalhou aquilo. E nós vamos promover também, enquanto equipe pedagógica,
essa aliança, essa união interdisciplinar. O ano passado, né, trabalharam isso. Eu não estava no 9º ano à frente, mas a gente via a ação modelar de trabalhar o descritor de menor acerto, né, em competências dentro de cada componente. Então, nós podemos promover isso novamente para que possamos juntos aumentar o nosso nível de proficiência, porque muitas vezes a responsabilidade de o estudante localizar a informação, localizar não é somente em português, né? Reconhecer não é somente em língua portuguesa, inferir o sentido não é somente em língua portuguesa. Então, nós podemos promover ações interdisciplinares juntos com os demais professores, tá bom? Aqui, deixa eu apresentar o outro quadro para vocês. Nós temos também uma outra prática. Aqui são as competências e habilidades, tá? Descritas para nós. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais. Então, aqui a competência e a habilidade, elas estão juntas dentro do conhecimento, das atitudes, a nossa matriz de referência, qual ela é? Ela vai do 6º ao 9º ano, por isso que a gente fala que a Prova Paraná, que os resultados do SAEB, elas também estão descritas aqui dentro dessa proposta, elas fazem uma ponte dessa proposta curricular. A Prova Paraná, ela vai trazer os resultados a partir dos itens das questões, então ela é corrigida de forma diferente, ela não é corrigida igual ao SAEB, né, o número de acertos por si, então se o aluno acertou 35, se o aluno acertou 20, já no SAEB não, a gente vê que o caráter é do item, então o aluno tem uma construção do conhecimento, e se ele não tiver esse conhecimento da base, ele não consegue avançar, então se ele não consegue acertar os de avanço, perfeito, mas se ele tem um conhecimento básico e coerente, ele vai pontuar, e o nosso nível de proficiência vai aumentar, tá bom? E aqui, então, nós temos também a do SAEB, tá? As competências, o conhecimento, as habilidades, a atitude, a matriz de referência, que também vai fazer fonte à proposta curricular, só que os resultados estão que descrevem, então, esses níveis de aprendizagem por escala, que é aquilo que a gente fez a leitura, onde vai demonstrar o processo de aprendizagem de cada estudante, nos componentes tanto de língua portuguesa e matemática, só que, como a gente identificou também, não aqui nós somos os principais autores, português e matemática, mas não só nós como responsáveis, mas também as demais disciplinas, tá bom? Os demais componentes. Deixa eu ver para cá. Continuando, então. Então, o SAEB, ele vai trazer, então, essa teoria de resposta ao item. Se o meu aluno tiver esse conhecimento básico, lá do nível 1, do nível 2, do nível 3, e se nós conseguirmos, para o próximo ano, avançar para o nível 4, para o nível 5, a base deles vai ficar solidificada. E aqui o avanço da média, da dificuldade média e da dificuldade alta vão sendo eliminados. Agora, se o meu aluno ele não tem o conhecimento básico, ele vai só no chute, como aqui o Rafael fez, eles vão identificar o aluno que menos pontuou, porque ele só chutou e só acertou questões de dificuldade alta. Então, significa que ele não tem o conhecimento básico e por isso que ele vai ser classificado lá no nível 1, 0, tá bom? Então, essas nossas ações para mudança nesse questionário, nessa prática de avaliação. Porque não é aquilo que a gente trabalha em sala, que a gente trabalha com nota, né? Com validação das atividades que eles postam, é o Desafio Paraná, são as plataformas. Então, a gente utiliza isso também como recurso de aprendizagem. Porém, não é somente, exclusivamente ele que vai validar a aprendizagem, mas eles podem contribuir para o processo de aprendizagem do meu estudante em sala? Com certeza. Eles vão ser apoio e suporte para que isso aconteça. Então, o SAEB ele vem realizar o diagnóstico da educação básica e do contexto da produção dos resultados de desempenho. Ele subsidia, então, a formulação, o monitoramento das políticas na área educacional, tanto na esfera municipal, quanto na estadual e na federal, para a melhoria da qualidade da educação brasileira. As médias do desempenho dos estudantes apuradas no SAEB, juntamente com as taxas de aprovação apuradas no censo escolar, vão compor, então, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
tá bom? Então, o SAEB, ele é realizado desde 1990 e passou por várias reformulações até chegar no formato atual, tá bom? Agora aqui a gente vai assistir um vídeo, tá? De reflexão de como está sendo consolidada a nossa prática de avaliação. Uma avaliação a serviço da aprendizagem ou uma avaliação como caráter punitivo. Nós vamos assistir esse vídeo aqui. Não está passando ainda, né, Andriele? Não, peraí, eu estou tentando colocar ele aqui. Peraí. Ah, beleza, beleza. Eu tive que abrir numa outra aba.
tão legal ver as expressões de vocês. Eu gostaria que vocês registrassem no chat qual é a sua prática hoje avaliativa, como você avalia aquilo que você está fazendo dentro de sala de aula, como está sendo realizado com os seus alunos, a avaliação da aprendizagem, as ações. Enquanto equipe pedagógica, nós temos esse cuidado, né, de construir junto a vocês todas as ações, desde orientação prática, orientações, junto, né, aos professores, os momentos que nós temos de estudo, de planejamento, mas a gente sabe que a realidade de vocês em sala pertence a vocês. E vocês são donos dessa identidade, dessa prática. E nós somos muito felizes em tê-los aqui no nosso colégio. E você? Quanto tempo você destina da sua aula para trabalhar com descritores de menor acerto? Pensando no seu processo de aprendizagem, pensando na sua prática avaliativa. Professor, quais as estratégias você tem utilizado para melhorar a aprendizagem das habilidades dos seus descritores de acordo com os níveis de proficiência que temos? Então, pronto, hoje nós identificamos os nossos níveis de proficiência. Nós estamos no nível 3. E o que ali nós podemos avançar enquanto sala de aula, enquanto estratégias. Não estamos falando para que tudo que está planejado seja anulado. Nós estamos falando de uma reconstrução de um novo olhar. O que a gente pode fazer para melhorar esse processo de aprendizagem em sala? O que eu, enquanto professor, posso delimitar de construção com os meus professores, né, com os meus estudantes. Então, enquanto professores, a gente está pensando exatamente nesse exercício de contribuição, de promover a aprendizagem. Então, nós, enquanto equipe, estamos nos dispondo a construir com vocês e nos colocamos à disposição para que esse momento seja realmente de construção. A taxonomia de Bloom vai trazer para nós, então, a questão do domínio cognitivo. Então, o aluno ele tem que estar nessa construção, nesse avanço. E se vocês analisarem a taxonomia junto aos níveis de aprendizagem, nós vamos observar que lembrar, compreender, aplicar, analisar, são verbos de ações que também estão nos meus descritores e nos meus níveis de aprendizagem dentro da proficiência, tá bom? Então, produzir o trabalho novo, original, individual, aquilo que só a Yasmin Teodoro faz, né? É nível alto. A gente sabe que ela é uma aluna avançada, mas e os demais? Como que a gente pode criar essa conexão de ideias, essas ações? E eu posso cobrar da mesma maneira para todos? Não. Cada aluno tem sua individualidade. Por isso que é importante nós acompanharmos o nosso relatório, nós utilizarmos o BI Aprendizagem, nós utilizarmos o RCO, nós utilizarmos o SERI. Vocês sabem que nós, enquanto equipe, procuramos atender vocês nos momentos de hora de atividade com o BI aberto, né? Agora é uma prerrogativa para que também nós possamos analisar junto aos professores novas ações. Então, aqui nós vamos utilizar a taxonomia de como ela permite esse sistema de hierarquia de processo de aprendizagem a se constituir. Então, é estimular os nossos estudantes por meio de metodologias alinhadas aos objetivos, é otimizar a gestão do tempo dentro e fora da sala de aula. Então, eu sei, por exemplo, que o meu perfil do noturno é diferente do diurno, que os meus alunos do vespertino têm muito mais energia. Então, como eu vou distribuir essa minha gestão de sala de aula para que a aprendizagem seja efetiva e para que os meus descritores de menor acerto ou que o meu nível esteja sendo desenvolvido para que as habilidades e potenciais desse meu estudante sejam alcançados. Então, quando a gente estabelece uma curva de aprendizagem para o nosso estudante, a gente está buscando essa progressão dos nossos alunos em sala de aula e escolher um método de avaliação apropriado. Nós sabemos que cada turma é individual, nenhuma turma é igual a nenhuma. Então, se nós trabalhamos um método de avaliação igualitário, como que eu vou alcançar esse método de avanço com os meus alunos, tá? Ah, mas a avaliação, ela vem assim, ela vem igualitária? Sim, ela vem de forma e de caráter descritiva, onde os alunos eles vão assinalar, mas ali está a análise das competências e habilidades desse meu estudante.
Então, eu não preciso construir da mesma forma para obter o mesmo resultado. Existem outros caminhos, outros processos para que a execução das funções mais complexas sejam em processo simples e progressivo. Então, assim como lá a taxonomia, nós temos que crescer, avançar. Aqui, quais são os instrumentos de avaliação? Luquez, ele já sempre, né, trouxe para nós, então, essas ações. Então, todos os instrumentos de avaliação para a coleta, elas são úteis, desde que sejam adequadas aos objetivos da avaliação. Então, isso é adequado à necessidade do objeto da ação avaliativa. Então, qual que é a minha intencionalidade naquela avaliação, como eu vou avaliar o meu estudante? E depois, elaborados, então, segundo as regras da metodologia científica. Nós sabemos que, por exemplo, a professora de Química vai avaliar um experimento no laboratório, mas nós podemos construir também uma redação sobre o experimento. Eu posso fazer com o meu estudante um portfólio de ações ou já coletar aquilo que eles realizaram durante o ano para realizar uma análise, um estudo de caso, o trabalho com mapa mental, a produção manual em sala de aula, a apresentação na oralidade, né, oratória, traz muito isso nos itinerários, os trabalhos em produções, em grupos, as atividades impressas e também as atividades no caderno. Mas não só elas, exclusivamente caderno e atividades impressas. Nós temos uma gama de ações, de processos avaliativos que nós podemos construir. E todos os nossos estudantes aprendem da mesma forma? Sim ou não? Coloca o joinha aí ou negativo. Tem aí para vocês, de emoji. Sim ou não? Esses alunos todos aprendem da mesma forma? A gente sabe que não, né? Então, nós temos dentro da nossa prática enquanto equipe pedagógica que também analisar esses dados junto ao professor. Então, nós temos os alunos que estão abaixo do básico. Mas espera lá. Lá no meu 8º A, por exemplo, os meus alunos abaixo do básico, eles são 8 alunos. E os demais já estão no adequado, no avançado. Então, está dando certo? Está dando certo. Esses abaixo do básico, que eu vou identificá-los, eu vou fazer um trabalho de recomposição, de retomada, mas os alunos que já estão no adequado, eu tenho que estimular a crescer. Porque se a gente volta lá na taxonomia, se eu estacionar o meu aluno aqui, ele não vai avançar. Então, nesses conceitos práticos da aprendizagem, vocês, mais do que ninguém em sala de aula, sabe? Que o básico vai estar dentro de um parâmetro de reforço, a ação do aprofundamento vai estar dentro do adequado e o nível avançado são aqueles alunos que se destacam em todas as práticas, né? E daí nós vamos observar eles em destaque com atendimento aos alunos, com a dinâmica em sala de aula, mas nós temos os alunos que estão no básico, abaixo do básico, e que estão dentro do adequado. Andriele, mas esse problema não é meu, esse menino não quer aprender, essa menina vem para a sala e não obedece, não cumpre regras. Aí a gente entra nos problemas extraescolares, porque daí realmente não nos compete. Esse aluno que tem desinteresse, esse aluno que não gosta de realizar, ele está com problema fora da escola. Ele está dentro da sala de aula? Sim. Eu posso retirar ele da sala? Não. Eu tenho que ter uma gestão do tempo, uma gestão da minha sala de aula, para que eu consiga também inserir ele dentro desse processo. Então, esse aluno, ele está abaixo do básico, ele está no básico, ele está no adequado, esse que me dá trabalho. Então, eu tenho que analisar também quais os níveis que eu posso aproximá-lo. Se eu posso destacar ele, porque quem sabe ele precisa de incentivo, ou se a equipe ainda não chamou essa família, fazer uma reunião com essa família para entender o processo desse estudante, porque cada um é único, tá bom? E aqui, então, a gente vai correlacionar os níveis que estão aqui no BI, tá bom? Que é o abaixo do básico, o adequado e o avançado, com os níveis lá do SAEB que nós analisamos juntos, ainda há pouco. Então, eu consigo correlacionar, por exemplo, que o meu aluno de 9º ano está em que nível? No 0 e no nível 1. Ele está em que nível de aprendizagem? Abaixo do básico, tanto no 9º quanto no 3º. Agora, os nossos alunos, eles estão no nível 3. Olha onde está no nível 3 aqui, ó. Ele está no básico. E nós conseguimos avançar para o adequado? Sim. É uma construção cultural
uma construção prática de processos avaliativos, de metodologia, que vão promover os nossos estudantes a avançarem de nível, a sair do nível de matemática, de português, que é 2, que é 3, né, que tem o maior destaque, para ir para o nível 4, para o nível 5. E olha que bacana, os meus alunos do conhecimento básico de língua portuguesa, que estão no nível 3, no nível 4, se eles permanecerem no nível 5, eles ainda estão no básico. Então, eu tenho que ir com eles para o nível 6, eu tenho que ir com eles para o nível 7 em matemática, porque esses conhecimentos aqui do nível 3, eles já adquiriram, tá? Então, é essa visão panorâmica que nós gostaríamos que vocês tivessem hoje, que pudessem analisar de uma forma específica o comportamento da sua turma e também fazer essa análise de abrir o BI, de reanalisar as médias durante o ano, fazer o comparativo do primeiro e do segundo trimestre, se esse aluno não avançou nem no primeiro nem no segundo, se esse aluno não teve uma motivação nem no primeiro nem no segundo, continua da mesma forma, e o que eu posso fazer para estimular enquanto professor? E muitas vezes nós vamos cair naquela prática de não saber o que fazer, e daí a gente tem a equipe. Nós temos não só a equipe pedagógica, mas também direção, que busca sempre, dentro da observação de sala de aula, dentro dos atendimentos em hora-atividade, construir com os professores novas ações para que haja uma aprendizagem efetiva. Ah, mas até hoje não houve aprendizagem. Gente, nós estamos no nível 3, nós estamos no nível básico. Houve aprendizagem, sim, os nossos alunos não estão abaixo, mas nós precisamos e somos capazes de avançar, tá bom? Aqui, nós temos, então, os estudantes que estão abaixo do nível são capazes do quê? E aqui a gente vai trabalhar com os verbos, tá bom? Os verbos, eles vêm para listar, reconhecer, identificar, localizar, descrever e citar. Todas essas ações abaixo do básico já são competência dos nossos estudantes. Então, tanto em português quanto em matemática, eles já têm essa compreensão. E agora? Como que eu vou fazer para avançar? Os nossos estudantes, no nível básico, eles já sabem relacionar, explicar, resumir, conseguem parafrasear, interpretar e fazer esquemas. Isso eles já fazem. Agora, o que eles precisam dominar? É esse daqui, ó, é o avanço. É os estudantes que estão no nível adequado, eles vão utilizar, implementar, identificar, calcular, determinar, demonstrar. Eu vou diferenciar, comparar, organizar, examinar. E aqui eu vou conseguir, dentro de qualquer componente curricular, trabalhar as ações para avanço dos meus estudantes, tá? E então, os nossos níveis, que são os alunos monitores, né, que já vem aí com um caráter diferente, a gente gostaria também que no próximo ano, desde o início do ano, vocês já fizessem essa análise de incentivo, de apoio aos estudantes que são destaque. Eles já estão no nível assim, qualquer atividade que você leva para a sala, eles já resolvem, já têm conhecimento, já têm o domínio e conseguem realizar, que é o defender ideias, examinar, são aqueles alunos que são críticos, que têm uma justificativa prática, que formulam hipóteses. A gente tem, né, a Yasmin, que é o nosso destaque, que ela desenha, ela elabora, ela faz, ela cria, né, novas ideias, ela tem poemas que vêm do imaginário dela. Então, assim, nós temos já alunos que estão nesse nível, mas não são todos. Aqui nós estamos falando de um todo que pode sair do nível básico para chegar no nível, então, avançado, que vai habilitar eles saírem dessa competência do nível 2, 3, né, 1, 2 e 3, lá da língua portuguesa e da matemática no nono ano, do nível 2 e 3, lá de língua portuguesa e matemática do terceiro, e conseguir avançar para o nível adequado, tá bom? Ah, mas a gente já faz isso, a gente já trabalha, e já está tudo evidenciado. Mas nós precisamos evidenciar isso lá nas avaliações externas. E nós temos também a análise da prova Paraná. A prova Paraná agora, ela tem esse caráter mais específico. Deixa eu até abrir.
A prova Paraná ela vai ter esse caráter mais específico e prático. Estão me vendo e não estão me ouvindo, né? Já voltei. Nós conseguimos, então, acessar a Prova Paraná também por um novo site, tá? Prova Paraná, ela tem agora também uma identificação onde nós conseguimos analisar os nossos estudantes individualmente, tá bom? Lá nas nossas turmas. Aqui, então, no momento que você acessa, qualquer professor tem acesso pelo endereço do LRCO, tá bom? Onde você vai monitorar por turma, né? Você vai na sua turma, e você vai tanto na primeira quanto na segunda edição, para analisar os descritores. Aqui eu consigo, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma turma, o nono da manhã, eu vou verificar aqui quais são os números de acertos da nossa turma, tá? E aqui hoje a gente teve um dado muito importante, onde a tutora disse que esse dado de 45% da rede inclui o Fundamental 1, tá bom? Então, os índices da Prova Paraná não é só da nossa rede estadual, é da rede também municipal. Então, são todos que estão aqui, tá bom? E aqui são os níveis de acerto desta turma do nono A. 35 alunos, 34 provas e aqui os acertos. Por que que agora está todo mundo relacionado aqui dentro? Porque agora eles criaram um site específico para hospedar até as correções, tá bom? Dos estudantes. E aqui eu vou ter os meus descritores. Aqui eu tenho o descritor de inferir informação, aonde lá na língua estrangeira os meus alunos tiveram 56% de acerto, e eu venho aqui nessa flechinha para identificar quais são os que eles já possuem habilidade, reconhecer deveres políticos e civis. Então, em história, eles dominaram esse item, tá? Dentro do descritor. E agora, para eu selecionar o de menor acerto, eu clico ao contrário e eu vou, então, na identificação do tema. Então, aqui eu consigo, por turma, filtrar aquilo que, para mim, enquanto professor, naquele componente, na minha turma, eu identifico como índice de menor acerto, tá bom? Então, para vocês verem aqui, ó, que português e matemática ficou bem distante, tá? Então, aqui, ó, nós tivemos português e matemática são as provas digitais, tá? Que a gente realiza. E aqui só os conhecimentos gerais das demais disciplinas, tá bom? Então, a gente consegue também identificar os nossos estudantes dentro dessa prática. Aqui, acho que eu tenho que selecionar por turma para verificar a prova digital. A prova digital online também trouxe, tá? O caráter dos meus descritores de menor acerto. Tô vendo? Tá aqui embaixo, ó. Então, bem aqui no finalzinho. Ah, mas não trouxe o resultado. Trouxe da Prova Paraná Digital também. Tanto de português quanto de matemática, tá bom? Os alunos que realizaram, o número de acertos, quem esteve presente. Ah, mas não realiza com atenção. Eles fazem, o número de acerto também é igual à prova quando a gente realiza presencial, tá bom? Porque eles também, ó, têm o conhecimento e conseguem realizar, tá bom? E é isso, pessoal. Eu acredito que na próxima reunião nós já vamos tratar exatamente das ações do Se Liga, das nossas ações práticas enquanto equipe pedagógica, que a gente vai poder fazer como tratativas, combinados, né? A Sandra agora fica à vontade. Não? Vai falar não? Deixa para que eles possam questionar algumas coisas, né? Isso que eu vou perguntar. Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida sobre aonde acessa, se quer algum link específico. Esse da Prova Paraná, onde é que eu alcanço ele? Porque no BI não está mais, né? Ele está aqui, Lilian, ó. Eu vou te mandar no seu WhatsApp, tá? Tá. Se você puder colocar no grupo de professores, né?
Porque eu acho Coloco, tá? que daí todos Eu vou têm acesso. Meninas, eu vou sair rapidinho, que eu tenho que ir para a escola, tá? Só para me Combinado. explicar aqui, beleza? A gente Tá conversa bom. pessoalmente aí, Andriele. Obrigada, Vicente. Obrigada, eu. E daí, assim, o que a gente puder contribuir enquanto equipe para que as ações, é isso que a gente falou, né, sejam construídas, para que a gente tenha esse avanço de nível dentro das competências e habilidades dos nossos estudantes, nós temos certeza que tanto nós, enquanto, né, vocês enquanto professores, quanto os nossos estudantes, têm essas habilidades e competências a serem desenvolvidas, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre alguma ação? Precisa de algum link? Eu vou fazer tipo num saiba mais, para daí colocar para vocês todos os links, tá? Josi, dá uma risadinha. Todos os links que foram utilizados hoje, tá bom? Tanto os informes da taxonomia, quanto o SAEB, o boletim e da Prova Paraná, tá bom? Para daí vocês terem acesso. Pode perguntar, Beto. O microfone está desligado, eu não estou te ouvindo. Agora sim. Não. Tá ouvindo, Sandra? Não estamos te ouvindo, Beto. Não. É fone. Será que é por causa do fone? Agora sim. Não, nós estamos ouvindo o som do computador e não você. Se o professor quiser, ele pode pôr no chat o que ele está tentando falar e o som não está saindo. Isso. Deixa eu fazer um print. Hã? Não. Só para fazer um registro final, todo mundo que está logadinho, para a gente tirar um print da tela, tá? Um, dois, três. Foi. Beto tá ali. Isso. Vou tentar mexer no mosaico de novo. Pessoal, é isso, tá? Hoje, caso vocês tenham qualquer dúvida, na próxima semana a gente já vai tratar da Prova Paraná, mais específico também das ações do Se Liga, tá? Como que a gente vai fazer a nossa implementação no nosso colégio, beleza? Qualquer dúvida, estamos à disposição. O Beto está escrevendo, eu vou guardar ele aqui e vou encerrar a gravação, tá bom?